a história de vida de hoje, vamos ouvir uma história muito interessante e dramática chamada O Pobre Cunhado. Em uma tarde chuvosa, a chuva de verão caiu violentamente, como se quisesse lavar todos os problemas do mundo. Na pequena vila aninhada em um subúrbio tranquilo, o ar lá dentro era assustadoramente pesado. Esta é a casa de Gabriel e Cíntia, um lugar que já foi cheio de risos e felicidade. Mas essa era a história de um ano atrás. Agora, a alegria foi substituída por uma tristeza densa, rastejando em todos os cantos da casa. Gabriel, o marido, o ganha-pão da família, acabara de voltar de um longo dia de trabalho. Aos 32 anos, ele é um arquiteto promissor com uma figura alta e um rosto bonito, com linhas resolutas. Mas se você olhar de perto, verá fadiga no fundo de seus olhos, uma tristeza que não pode ser escondida. Ele afrouxou a gravata, seu corpo se desfez e caiu no sofá macio, mas sua mente não descansou por um momento. Ele olhou ao redor da casa. Tudo ainda estava bem arrumado, mas faltava o calor de uma mulher. Ele se levantou pesadamente e seus passos inconscientemente se dirigiram para o quarto. Assim que a porta se abriu, uma corrente de ar frio e o som de um ventilador atingiram seu rosto. Na cama grande, Cíntia, sua esposa de 29 anos, estava deitada ali. Ela ainda era bonita, com pele branca e longos cabelos pretos sedosos, mas seus olhos estavam fechados e seu rosto estava sem emoção. Um ano atrás, um terrível acidente de trânsito roubou tudo: vivacidade, um sorriso brilhante, e a transformou em uma moradora de plantas. Gabriel ficou em silêncio ao lado da cama, olhando para as poas da esposa que ele amava apaixonadamente. Agora era apenas uma sombra imóvel, seu coração se contorcendo como se tivesse sido estrangulado por alguém. Essa dor, que ele tinha que enfrentar todos os dias, era como um veneno que gradualmente se infiltrou, matando sua alma. Justamente quando ele estava imerso em pensamentos dolorosos, a campainha soou de repente, quebrando a atmosfera silenciosa. Gabriel ficou surpreso, imaginando quem viera àquela hora. Em um dia tão chuvoso e ventoso, ele saiu preguiçosamente, torcendo a maçaneta da porta com a mão. Assim que a porta se abriu, Gabriel ficou completamente atordoado. À sua frente estava Rosa, a irmã biológica de Cíntia, que ele não via há muito tempo. Ela estava de pé sob o toldo, mas a chuva forte ainda molhava seu cabelo e camisa. Atrás das costas de Rosa havia uma grande mala. Ela olhou para ele, sorriu um pouco sem jeito e triste. E sua voz soou suavemente na chuva. Terminei de organizar meu trabalho. De agora em diante, vou me mudar para cá para cuidar da Cíntia. Gabriel ficou como uma árvore do céu, e antes que tivesse tempo de se concentrar nessa aparição repentina, seus olhos, inconscientemente, varreram sua cunhada. Rosa, 34 anos, possui uma beleza bem diferente de Cíntia. Não é o frescor radiante, mas o salgado e a paixão de uma mulher que passou por muitos altos e baixos. Ela costumava ter um marido, mas logo se separou. A figura de Rosa era extremamente proporcional, e a chuva desagradável fez a camisa fina grudar em seu corpo, destacando as curvas mortais. Seu busto cheio parecia sair do tecido delicado, e o olhar de Gabriel de repente parou ali. Em apenas um momento, ele saiu apressadamente do olhar culpado, mas essa imagem foi rapidamente gravada em sua mente. Uma sensação estranha, uma vibração que ele não tinha há muito tempo, de repente brilhou no coração do homem que estava murchando de dor e solidão. Ele balançou a cabeça apressadamente para dissipar os pensamentos vagos e depois caminhou até a porta para ajudar Rosa a trazer sua mala pesada para dentro de casa. Sua aparência era como uma pedra jogada na superfície de um lago calmo, sinalizando que as ondas subterrâneas estavam prestes a subir. A presença de Rosa na casa trouxe uma estranha perturbação. Uma perturbação
que a princípio fez Gabriel se sentir sufocado, mas depois se infiltrou nela com um calor que ele ansiava há tanto tempo. Nos primeiros dias, a atmosfera entre eles era extremamente estranha. Gabriel, depois de ajudar Rosa a carregar sua bagagem para a sala de estar, que ficava bem ao lado do quarto dele e de sua esposa, os dois mal disseram uma palavra um ao outro. Aquele jantar aconteceu em silêncio. Apenas o som da chuva lá fora e o som de facas e garfos colidindo desajeitadamente. Gabriel se sentia um estranho em sua própria casa. A presença de outra mulher, mesmo que fosse sua cunhada, também o tornava antinatural. Ele estava acostumado a voltar para casa em um silêncio assustador, aquecendo sua própria comida e depois sentado sozinho no escuro. Agora havia uma pessoa sentada em frente, a figura de uma mulher comendo em silêncio, olhando para ele de vez em quando, fazendo Gabriel não saber onde colocar os olhos. No entanto, Rosa não deixou esse constrangimento durar. Na manhã seguinte, ela começou a reorganizar tudo com uma quantidade incrível de assertividade e energia. Quando Gabriel acordou, sentiu o cheiro perfumado de mingau que emanava de debaixo da cozinha. Um cheiro familiar que ele não sentia há um ano. Ele caminhou pela casa e viu Rosa em um vestido elegante e caseiro, o cabelo preso em um coque alto, agachada na cozinha. Ela se movia com proficiência, com cuidado, como se vivesse aqui há muito tempo. Ao vê-lo, ela apenas sorriu levemente, um sorriso que não era muito íntimo, mas o suficiente para dissipar um pouco do ar pesado. "Você está acordado? Tome café da manhã e vá trabalhar." Sua voz era suave, carregando um interesse indisfarçável. A casa, pela primeira vez depois de uma longa série de dias, teve um café da manhã adequado. Rosa assumiu tudo na casa rapidamente. Ela não apenas cozinha e limpa, mas também estabelece um cronograma de cuidados para Cíntia, que é extremamente científico e meticuloso. A cada 2 horas, ela entra na sala novamente, virando-se suavemente para a irmã para evitar úlceras. Ela aprendeu a alimentar Cíntia através de um tubo de infusão, como dar sua higiene pessoal com proficiência. Ela também trouxe um pequeno alto-falante para a sala, tocando a música melodiosa que Cíntia gostava de ouvir no passado. A casa, de um lugar frio, com apenas o cheiro de desinfetante e tristeza, agora cheirava a comida quente, o cheiro de limpador de limão e, em algum lugar, o cheiro do corpo gentil de Rosa. Gabriel voltou do trabalho, não mais enfrentando um espaço morto. Ele viu que suas roupas haviam sido lavadas e dobradas cuidadosamente no armário. Ele viu em sua mesa um bule de chá quente que ela havia preparado para ele. Essas preocupações silenciosas deixaram Gabriel profundamente agradecido, mas ao mesmo tempo o fizeram se sentir sobrecarregado. Ele se sentiu incompetente. Ele percebeu que, no ano passado, seu cuidado com a esposa, embora dedicado, era muito desajeitado e carecia da sofisticação de uma mulher. Ele começou a observar Rosa mais. Ele observou enquanto ela pacientemente persuadia a enfermeira fisioterapeuta sempre que estava deprimida com a inadvertência de Cíntia. Ele a observou sentada ao lado da cama de hospital por horas, lendo para Cíntia, mesmo sabendo que sua irmã poderia não ouvir nada. Ele observou sua aparência enquanto ela fazia o trabalho doméstico, as costas de sua abelha ligeiramente dobradas enquanto ela esfregava o chão, as gotas de suor pingando de sua testa alta e pescoço branco. Em uma tarde de fim de semana, ele se deparou com uma imagem que fez seu coração bater mais forte. Ao passar pelo quarto da Cíntia, a porta estava entreaberta. Viu nela a Rosa. Ela estava gentilmente limpando sua irmã com uma toalha quente. A luz do sol cor de mel brilhava pela janela, cobrindo-a com uma luz suave. Ela usa uma regata simples, revelando seus ombros arredondados e braços finos. Quando ela se esticou, a camisa puxou ligeiramente para cima, revelando uma pequena parte da cintura da formiga. Gabriel estava morto do lado de fora da porta, sua garganta de repente seca.
Ele viu a ternura em cada gesto de Rosa, o amor sem limites que ela tinha por sua irmã. E então um desgosto, uma nostalgia dolorosa bateu. Lembrava-se dos velhos tempos, dos tempos em que estava doente, e era a Cíntia que cuidava dele com tanto carinho. As mãos macias de sua esposa, a voz doce de sua esposa, tudo correu de volta à sua mente. Por um momento de confusão, as imagens de Rosa e Cíntia parecem se misturar, fundindo-se em uma só. A mulher à sua frente trazia carinho, calor e um ar de vida que ele havia perdido há muito tempo. Ele se sentiu culpado por esse pensamento. Apressadamente virou as costas e foi embora, seu coração batendo descontroladamente. Ele estava com medo de que, se ficasse ali por mais um segundo, não seria capaz de resistir a intervir para agradecer ou fazer algo que não conhecia. Nos primeiros dias de vida de Rosa, a perturbação inicial gradualmente se transformou em um hábito, uma dependência insidiosa que Gabriel desconhecia. A casa estava mais quente, mas seu coração começou a ondular com ondas subterrâneas perigosas. A mansão, onde moravam, era chamada de espaçosa para um casal, mas com a presença de Rosa, de repente ficou estranhamente apertada. Talvez não fosse o espaço físico que estava encolhendo, mas o espaço na mente de Gabriel agora estava sempre preenchido com a silhueta de sua cunhada. Essas cólicas levaram a colisões, toques acidentais, mas intencionais, semeando sementes de culpa na alma seca de Gabriel. A cozinha é o primeiro lugar a testemunhar essas colisões. Ele é projetado na forma de um L, que é bastante estreito, o que é suficiente apenas para uma pessoa se virar confortavelmente. No entanto, agora tem duas pessoas constantemente. Uma noite, depois do trabalho, Gabriel foi até a cozinha para pegar uma garrafa de água gelada na geladeira. Rosa estava de costas para ele, agachando-se para preparar o jantar. O som das tábuas de corte soava constante e ritmicamente. Ele disse suavemente, com a voz um pouco rouca: "Irmã, deixe-me vir e pegar uma garrafa de água." Rosa ficou um pouco assustada. Ela se virou e o viu parado bem atrás dela. Ela se pressionou apressadamente contra os armários da cozinha, tentando criar uma pequena lacuna. "Obrigado", Gabriel disse baixinho. Então se inclinou. Foi nesse breve momento que seus corpos se esfregaram um no outro, suas costas macias e quentes pressionadas contra seu peito firme. Embora fosse apenas um toque fugaz, separado por 2 camadas de roupa, Gabriel sentiu como se um choque elétrico percorresse sua espinha. Todo o seu corpo estava rígido. Ele podia sentir o leve cheiro de Cíntia em seu cabelo, um cheiro suave de shampoo de ervas misturado com um cheiro de comida, e um cheiro muito distinto e muito feminino de Cíntia, o cheiro de carne quente. Ele abriu a geladeira apressadamente, pegou uma garrafa de água e quase fugiu da cozinha, seu coração batendo forte como uma batalha. Ele ficou na sala de estar, respirando fundo de água fria, mas não conseguiu extinguir o fogo que acabara de acender em seu peito. Ele sentiu vergonha da reação de seu próprio corpo. Essas colisões continuam com frequência crescente. O pátio de secagem atrás da casa também é pequeno. Gabriel foi lá e fumou um cigarro, assim como Rosa estava pegando uma toalha grande para secar. Seu braço passou, acidentalmente tocando sua cintura fina. Ela apenas se encolheu um pouco e continuou seu trabalho. Ele ficou fumando um cigarro com a mente vazia. O sabor dos cigarros hoje é amargo. Ele não pôde deixar de notar a figura de Rosa. Quando ela estendeu a mão para o alto, a camiseta estava esticada, abraçando as curvas encantadoras. Suas nádegas redondas tremiam suavemente a cada movimento. Ele apagou apressadamente o cigarro, virou o rosto, sentindo que era desprezível ter tais pensamentos, com a irmã de sua esposa novamente. A presença de Rosa não é apenas visual, mas também o cheiro de Cíntia. Gabriel começou a ficar obcecado com o cheiro de Cíntia.
Não era o cheiro de perfume caro e sedutor como o da Cíntia antigamente. O perfume de Rosa é muito mais rústico. O cheiro de limpeza, de sol, de vento, de cuidado, de uma verdadeira casa. O cheiro de canela pairava sobre as roupas limpas que ela lhe dera, no ar da sala de estar, e ficou mais forte quando ele acidentalmente ficou perto dela. Era estranho e familiar. Estranho porque não era de Cíntia, mas familiar porque era o cheiro de uma mulher, um calor que lhe faltava há um ano. Às vezes, na empresa, em meio a desenhos e reuniões estressantes, o cheiro de Cíntia, de repente, passa por sua mente, distraindo-o. Ele se viu sentindo falta, inconscientemente, ansiando por isso. Outra vez, quando as duas estavam sentadas na sala assistindo TV, Cíntia foi colocada na cama cedo. Havia apenas 2 pessoas na casa. O controlador caiu sob o assento. Gabriel e Rosa se abaixaram para pegá-lo ao mesmo tempo, suas cabeças se tocando levemente. Quando olharam para cima, seus rostos estavam a apenas um braço de distância. Na luz fraca da lâmpada noturna, Gabriel podia ver claramente todos os detalhes do rosto de Rosa. Pele lisa, grandes olhos redondos que estavam um pouco cansados, mas ainda brilhando com sabedoria, e lábios carnudos e ligeiramente abertos. Naquele momento, o tempo pareceu parar. Eles se olharam nos olhos, um olhar profundo e sem palavras. Gabriel podia ouvir seu próprio batimento cardíaco. Ele viu em seus olhos uma sensação de confusão, um pouco de perplexidade, mas não havia absolutamente nenhum desconforto ou evitação. Isso lhe deu uma coragem imprudente. Mas então Rosa foi quem saiu primeiro. Ela tossiu secamente, sentou-se ereta e fingiu que nada havia acontecido. Deve ser tarde demais. Eu fui para a cama antes. Você deveria descansar cedo, disse ele. Então se levantou, caminhou rapidamente para seu quarto, deixando Rosa sentada sozinha com o controle remoto na mão, o rosto queimando. Essas colisões acidentais, como chuvas torrenciais, penetraram profundamente, corroendo a razão e a contenção de Gabriel. As sementes de desejos e emoções erradas, depois de semeadas, começaram a criar raízes e brotar no coração do homem solitário. Após colisões físicas acidentais mais intencionais, outra mudança ocorre silenciosamente entre Gabriel e Rosa, uma mudança muito mais profunda e perigosa. Começa com jantares. Inicialmente, a refeição foi uma tortura de silêncio. Eles se sentaram um em frente ao outro, e no espaço, apenas o som do ventilador regular de Cíntia ecoava da sala interna. O clique de facas e garfos e o som dos corações das 2 pessoas estavam espalhados por 100 pontos. Gabriel costuma comer muito rápido, como se quisesse escapar daquela atmosfera abafada. Rosa, ao contrário, comia devagar, seus olhos ocasionalmente olhando distraidamente pela janela, onde a escuridão estava gradualmente cobrindo o jardim. Esse silêncio não era mais apenas constrangimento, mas era condensado por pensamentos não ditos. Os desejos emergentes foram rapidamente esmagados pela razão. A virada ocorreu uma noite, quando Rosa cozinhou um prato de peixe assado, prato que Cíntia fazia para Gabriel no passado. Quando ele pegou um pedaço de peixe, um gosto familiar se espalhou em sua boca. Uma memória distante de repente voltou correndo, tornando a ponte do nariz amarga. Ele deixou escapar com a voz rouca. Este prato costumava ser preparado pela Cíntia no passado. Ele disse sem ousar olhar para Rosa, com medo de que ela visse fraqueza em seus olhos. Mas Rosa apenas cantarolou baixinho, e então disse, sua voz como se houvesse uma névoa fina cobrindo-a. Ela é desajeitada, mas é a melhor coisa para cozinhar para cada um deles. Você tem que estudar para sempre para obtê-lo. Suas palavras foram nostálgicas e compartilhadas, quebrando a parede gelada entre os dois. É uma ponte segura, um tema sobre o qual os dois podem falar sem se sentirem culpados, porque é sobre Cíntia.
A partir daí, os jantares começaram a ter voz. No início, eram apenas fofocas sobre o trabalho de Gabriel, sobre algumas notícias na televisão. Mas então, como regra inevitável, quando duas pessoas solitárias ficam juntas por muito tempo, elas tendem a olhar uma para a outra para compartilhar os cantos ocultos de suas almas. Uma noite, depois de limpar e certificar-se de que Cynthia estava dormindo, Rosa fez um bule de chá de camomila e levou para a sala. Gabriel estava sentado lá, olhando pensativo para a tela do computador, mas sua mente estava em algum lugar distante. Ela colocou a xícara de chá na frente dele. — Você está pensando em Cynthia de novo? Gabriel se assustou, olhando para ela. Ele não respondeu, apenas acenou com a cabeça levemente. Rosa suspirou, sentou-se na cadeira em frente, com as mãos cruzadas em torno de uma xícara de chá quente. Às vezes não sei se o que estou fazendo é certo, disse ela de repente. Olhando para minha irmã assim, estou com o coração partido. Mas então ela pensou, se eu machuquei um, Gabriel deve ter machucado 10. Eu sou o marido dele. Ao ouvir essas palavras, algo em Gabriel pareceu explodir. Ele olhou para cima, realmente olhando nos olhos de Rosa pela primeira vez. Naqueles olhos, ele não viu pena, mas uma profunda empatia. E então, como se recebesse uma fonte invisível de motivação, ele começou a falar. Ele falou sobre as pressões na empresa, sobre as visões apreensivas de seus colegas. Ele fala sobre a incapacidade de um homem de projetar arranha-céus, mas não de acordar sua amada esposa. E então, ele confessou a coisa mais pecaminosa, aquela que ele nunca ousou dizer a ninguém. Há momentos em que estou tão cansado que gostaria que tudo acabasse. Mesmo que fosse apenas por um momento de fraqueza, também o fazia atormentar e odiar a si mesmo. Ele disse isso, sua voz se desviando e esperando por um julgamento de Rosa. Mas não, ela apenas ouviu em silêncio, seus olhos não mudaram. Quando ele terminou de falar, ela disse baixinho. Como humano, quem não tem um coração fraco, irmão? Eu entendo. Apenas suas 3 palavras, eu entendo, pesavam mais do que 1000 palavras de consolo por aí. Era como um riacho de água fresca que acalmava sua alma ardente. Por sua vez, Rosa, ela também começou a abrir seu coração. Ela fala sobre seu casamento desfeito. Seu ex-marido era um bom homem, mas não conseguia entender sua mágoa. Ele não entendia por que ela tinha que gastar tanto tempo e esforço com sua família, por sua infeliz irmã. Ele acha que é um fardo, ela disse com a voz triste. Ele não está errado. Talvez você esteja errado. Ela não podia ser uma verdadeira esposa, porque ainda tinha muitas preocupações em seu coração. Ela não podia viajar feliz quando sabia que sua irmã estava deitada lá. Não posso relaxar nas compras quando sei que meu cunhado está carregando tudo sozinho. Seus confidentes surpreenderam Gabriel. Ele nunca soube dessas coisas. Ele só viu uma cunhada forte e engenhosa, sem saber que por trás disso havia um sacrifício e uma solidão que ninguém conseguia entender. Naquela noite, eles conversaram por um longo tempo. Pela primeira vez, eles falaram sobre o passado, sobre as dores, sobre as cicatrizes em seus corações. Eles não são mais cunhadas e cunhados, mas 2 companheiros de infortúnio, 2 almas feridas que se encontram no lado oposto do canteiro. Quando Gabriel voltou para seu quarto, ele não se sentia mais sozinho. A tristeza ainda estava lá, mas foi um pouco aliviada, porque ele sabia que na sala ao lado havia alguém que a carregava com ele. Um novo vínculo foi formado entre eles, não por colisões físicas, mas pela harmonia dos 2 corações sangrando. E esse é o começo de um perigo real quando os confidentes são expostos. Um profundo entendimento brotou entre Gabriel e Rosa. Eles não precisam falar muito mais para saber o que a outra pessoa está pensando ou sentindo. Os jantares, embora ainda houvesse silêncio, não eram mais sufocantes. É um silêncio de harmonia, de 2 pessoas com a mesma tristeza, o mesmo segredo que vai crescendo aos poucos. E quando as palavras se tornam supérfluas, é quando os olhos começam a falar. Eles se tornaram uma linguagem própria,
uma linguagem que não precisa de som, mas tem mais danos e tentações do que 10.000 palavras. Gabriel começou a perceber que ele e Rosa estavam se comunicando naquela língua primitiva e perigosa. Ele começou a ter o hábito de observá-la inconscientemente. Ele observou enquanto ela se sentava para ler para Cíntia, seus dedos longos e finos, folheando suavemente cada página. Ele observou que, quando ela regava as plantas no jardim, sua figura esbelta ao sol da manhã parecia estranhamente pura. Cada gesto que ela fazia, mesmo o menor, estava à vista dele, e ele percebeu, ela também. Às vezes, quando ele estava trabalhando, ele de repente olhava para cima e pegava os olhos dela, olhando para ele de um canto da sala. Quando ela foi descoberta, ela não se afastou em nenhuma confusão, mas apenas inclinou a cabeça, ligeiramente, sorriu um sorriso distante e continuou seu trabalho inacabado. Aqueles olhos, eles eram como cordas invisíveis, apertando lentamente as duas pessoas, puxando-as para mais perto em um vínculo silencioso. E então, aquele momento fatídico aconteceu, um momento que fez com que a última parede defensiva no coração de Gabriel desmoronasse. Era um fim de semana, ele não precisava ir trabalhar, ele estava sentado no sofá, fingindo ler um livro sobre arquitetura, mas sua mente não conseguia se concentrar. Rosa estava limpando a sala de estar. Ela estava vestindo uma camisa antiga bastante larga, que parecia elegante e confortável. Quando ela se abaixou para limpar a face da mesa de chá baixa, a camisa naturalmente atrasou. E Gabriel, de sua própria perspectiva, viu uma cena de tirar o fôlego. A camisa falecida revelou acidentalmente o decote profundo no peito da mulher, que estava em sua idade mais madura. Sua pele branca e lisa se destaca contra o tecido azul claro. Ele podia ver o leve arfar de seu peito a cada respiração. Era uma beleza vibrante, a beleza de uma mulher, uma beleza que ele não admirava há muito tempo. O livro em sua mão havia perdido o sentido. Suas mãos tremiam e todos os sons ao seu redor desapareceram, deixando apenas aquela imagem, como um filme em câmera lenta gravada em sua mente. Ele não conseguia tirar os olhos. Seu olhar era como ser sugado por um ímã, ganancioso e culpado. Naquele momento, Rosa de repente olhou para cima, como se sentisse um olhar quente brilhando sobre ela. E então os 4 olhos se encontraram. Gabriel ficou atordoado. Ele foi pego nu e indiscutível. Ele esperou por uma carranca, um olhar desdenhoso ou pelo menos um constrangimento e raiva. Ele estava preparado para aceitá-lo, porque sabia que merecia. Mas não. A reação de Rosa foi completamente além de suas expectativas. Seus olhos não tinham a menor reprovação. Eles ainda eram claros e profundos. Ela o olhou diretamente nos olhos, um olhar que durou apenas alguns segundos, mas para Gabriel era tão longo quanto um século. Ele viu em seus olhos a sabedoria de uma mulher madura, um entendimento estranho. E então, ele viu outra coisa. Algo que fez seu coração parar. Em seus lábios havia um sorriso, quase imperceptível. Um sorriso discreto e provocador. E, ao mesmo tempo, um convite vago. Depois desse olhar, ela lentamente se endireitou, ajustou o colarinho graciosamente e depois virou as costas para continuar o trabalho de limpeza, como se nada tivesse acontecido. Mas Gabriel sabia. As coisas eram completamente diferentes. Aquele olhar, aquele sorriso, era como uma palavra de permissão, uma luz verde sofisticada acesa. Todo o corpo de Gabriel estava quente. A culpa ainda estava lá, mas agora estava dominada por uma sensação de excitação, uma emoção cheia de excitação. Ele percebeu que esse desejo não vinha apenas de um lado. Ela sabia e não negou. Daquele momento em diante, as palavras entre eles realmente se tornaram supérfluas. Mas a conversa voltou a ser tema do dia a dia, sobre a saúde da Cíntia, sobre ir ao mercado. Mas por trás das palavras inocentes, há todo um diálogo com os olhos que está acontecendo intensamente. Quando ela lhe entregou uma xícara de chá,
Seus olhos se encontraram e ele viu uma pergunta em seus olhos. Ao passarem um pelo outro no corredor, um rápido olhar foi suficiente para eles entenderem que estavam andando juntos em uma estrada sem caminho de volta. Desde o olhar enigmático na sala de estar, o mundo de Gabriel parecia ter encolhido, e o foco desse mundo era Rosa. As palavras tornaram-se realmente desnecessárias, porque a linguagem do desejo e do desejo agora é expressa por meio de imagens, momentos cotidianos que são mortalmente evocativos. Gabriel percebe que se tornou um espião em sua própria casa. Ele não estava mais apenas observando-a, mas estava caçando, gravando cada linha e cada gesto dela em sua mente e depois atormentando-os durante as longas noites sem dormir. O charme de Rosa não vem de vestidos lindos ou maquiagem elaborada. Pelo contrário, ela se tornou a mais sexy e encantadora aos olhos de Gabriel quando usava roupas simples e idílicas para casa. Ele estava obcecado com a imagem dela na cozinha. Todas as tardes, quando chegava em casa do trabalho, a primeira coisa que fazia não era entrar no quarto para visitar Cynthia, mas olhar para a cozinha à sua frente para procurar sua silhueta. Muitas vezes ele a via lá, caindo para cozinhar, o cabelo preso em um coque alto com pressa para se livrar do problema. Foi essa ação extremamente realista e comum que revelou seu pescoço branco e delicado. Gabriel poderia ficar na porta da cozinha por um longo tempo, só de olhar para aquele pescoço. Ele olhou para os cachos macios como se convidasse a um golpe. Ele imaginou pressionar os lábios contra ele, inalando o cheiro de sua carne rústica. Esse pensamento era doce e pecaminoso. Tornou-se uma tortura permanente, um prazer secreto que só ele conhecia. Ele sabia que não deveria, mas não conseguia parar os olhos e a mente. Nos fins de semana quentes, Rosa Tuong usa roupas mais confortáveis. Foi quando a tortura no coração de Gabriel atingiu seu auge. Ela tinha algumas camisetas velhas que estavam um pouco desgastadas, mas por causa disso, elas ficaram macias e abraçaram seu corpo naturalmente. Quando ela se abaixou para limpar ou pegar algo acima, a velha camiseta inadvertidamente se esticou, delineando os contornos de seus seios cheios e rechonchudos que estavam escondidos atrás do tecido. Gabriel, estivesse sentado lendo um livro ou assistindo TV, não pôde deixar de olhar para ele. Ele viu a plenitude e a vitalidade do corpo de uma mulher em sua idade mais bonita, não ostensiva, mas com o poder de despertar a imaginação de um homem que estava faminto há muito tempo. E então, quanto aos shorts que ela costumava usar, eles eram simplesmente calças usadas em casa, mas revelavam quase completamente suas coxas finas e tonificadas. Sua pele branca era lisa, sem manchas, como se brilhasse ao sol. Gabriel se viu observando cada passo dela, observando o movimento dos músculos de sua coxa enquanto ela caminhava pela casa. Ele viu a vitalidade, a energia exalando daquelas coisas simples. Rosa não sabia que suas imagens cotidianas estavam se tornando filmes quentes na cabeça de Gabriel, queimando-o hora a hora, minuto a minuto. A pior coisa, o que fez Gabriel se sentir como se ele não fosse melhor do que uma besta, foi que ele começou a se comparar. Nos momentos em que olhava apaixonadamente para Rosa, sua mente de repente voltava para Cynthia. Ele se lembrou de sua esposa. Cynthia tem uma beleza jovem, um corpo esguio e amoroso que ele amava e se apaixonava. Mas agora, quando colocado ao lado da imagem de Rosa, uma mulher madura, adorada com curvas cheias e cheias, ele vê seu coração se movendo de forma assustadora. Ele percebeu que ansiava por essa beleza salgada, essa exuberância da vida. Ele anseia por um corpo quente e saudável, um corpo que responda aos toques. E então, a comparação mais sombria atingiu, como uma faca esfaqueando direto em seu coração. Comparou a imagem de Rosa caminhando, rindo energicamente na sala, com a imagem de Cynthia deitada imóvel, com frio, apenas o som de máquinas sustentando a vida no quarto ao lado. Ele estava aqui, com saudades da irmã de sua esposa,
enquanto sua esposa lutava contra a morte a poucos passos de distância. Essa dura verdade fez Gabriel se odiar. Ele era um traidor. Ele não está apenas traindo seus votos para com sua esposa, mas também está traindo seu amor e suas memórias. Mas esse ódio não é forte o suficiente para extinguir as chamas do desejo que estão queimando ferozmente dia após dia. A sensualidade que vem das coisas idílicas de Rosa tornou-se um ópio que Gabriel sabe que é venenoso, mas ele não consegue parar de procurá-lo. A obsessão de Gabriel pelas imagens cotidianas de Rosa cresceu cada vez mais. Era como uma espécie de videira, lenta, mas seguramente, criando raízes e apertando sua mente. Ele começou a ser egoísta. Eu quero que essas imagens, esses momentos pertençam apenas a mim. Ele queria que ela fosse apenas sexy em seus olhos, apenas no espaço desta casa. E então, aquele insidioso sentimento de posse explodiu em um ciúme não provocado, um ciúme mórbido que ele mesmo não conseguia controlar. Tudo começou em uma bela manhã de sábado. Gabriel não precisava ir trabalhar. Ele planejava passar o dia reorganizando desenhos antigos. O ar da casa é bastante agradável. Rosa estava cantarolando uma melodia familiar enquanto limpava a sala de estar. Gabriel sentou-se na sala de jantar, fingindo assistir ao noticiário em seu tablet, mas na verdade estava ouvindo sua voz clara e observando a sombra de suas costas. Ele estava acostumado a tê-la aqui, tão acostumado que presumiu que ela sempre estaria aqui, à sua vista. Naquele momento, o telefone de Rosa tocou, quebrando o silêncio pacífico que Gabriel estava desfrutando. Era como um som estridente vindo do mundo exterior. Um mundo que ele quase esqueceu e não queria que interferisse nesse espaço privado. Rosa pegou o telefone e Gabriel, embora sem querer, ainda podia ouvir a conversa. Ah, tio, como você está? Já faz muito tempo. Sua voz de repente ficou mais feliz e um pouco mais animada do que o normal. O coração de Gabriel palpitou levemente. Você, obviamente um homem, café, esta tarde, onde fica? Bem, eu não sei mais. Deixe-me ver como vai. Vou relatar mais tarde. Ela riu ao telefone, um sorriso que Gabriel nunca tinha ouvido. O ciúme atingiu instantaneamente, sem aviso prévio. Era uma sensação quente, azeda e extremamente desagradável, subindo do peito. Quem é? Qual cara está querendo namorar com ela? Quem é ele que pode fazê-la rir tão feliz? Uma série de perguntas girou na mente de Gabriel. Ele imaginou Rosa usando um lindo vestido, maquiagem leve e depois saindo de casa para ir a algum café. Lá, ela se sentava em frente a outro homem. Sorria, ria graciosamente. Ele seria capaz de olhar para ela, ouvir sua voz, coisas que Gabriel egoisticamente presumiu que pertenciam a ele. Esse pensamento o tornava insuportável. Surge uma possessão poderosa. Ele não queria que ela fosse. Ele não queria que nenhum outro homem pudesse se aproximar dela. De repente, ele percebeu uma verdade aterrorizante. Ele havia tomado a presença de Rosa nesta casa como uma coisa natural, como parte dele. A razão gritou que ele era louco, que não tinha o direito de ficar com ciúmes ou proibi-la. Ela era sua cunhada. Ela havia se sacrificado demais. Ela tem o direito de ter sua própria vida, de ter seus próprios relacionamentos. Mas o monstro do egoísmo e do ciúme nele era muito maior do que a razão. Ele tinha que fazer algo para mantê-la. Ele não podia simplesmente dizer não vá porque era muito absurdo. Você precisa de uma desculpa, uma boa desculpa. Ele olhou para Rosa desligando. Sua expressão era um pouco contemplativa, obviamente confusa com o convite. Essa é a chance dele. Ele respirou fundo, tentou ajustar sua respiração e expressões faciais e caminhou em direção a ela. Irmã Rosa, você está ocupada esta tarde? Ele disse, tentando ser o mais normal possível. Tenho alguns desenhos importantes que precisam ser corrigidos com urgência para enviar aos parceiros. O arquivo está com defeito, então tenho certeza de que terei que sentar e refazer quase tudo. Vai levar a tarde inteira. Por favor, fique em casa e preste atenção na Cíntia para me ajudar.
A mentira é proferida sem problemas. Essa é uma desculpa perfeita. Ele tira a Cynthia como escudo. Isso atinge a responsabilidade e a devoção de Rosa. Isso a coloca em uma situação em que é difícil recusar. Rosa olhou para ele. Seus olhos eram estranhos, eram afiados e pareciam ser capazes de ver através de seu coração. Ela olhou para ele por um longo tempo. Depois olhou para a pilha de desenhos sobre a mesa e depois olhou para a porta entreaberta do quarto de Cynthia. Ela parecia ter sentido alguma coisa. Ela entendeu a irregularidade na oferta de Gabriel. Um silêncio envolveu os dois. Gabriel sentiu como se seu coração estivesse estrangulando enquanto esperava por uma resposta. E então ela suspirou levemente, pegou o telefone e enviou uma breve mensagem. Quando ela terminou, ela olhou para ele, um olhar que não estava claro se era simpatia ou reprovação. Ela disse com a voz leve: "Está tudo bem. Não pretendo ir a lugar nenhum. Você apenas se concentra no seu trabalho. Deixe-me cuidar de tudo em casa." O coração de Gabriel se elevou com uma sensação de triunfo sobre o pecado. Ele conseguiu. Ele a manteve. Mas ao mesmo tempo ele estava com medo de quem ele era. Ele usou truques para manipulá-la. E o que é ainda mais assustador é que ela aceitou essa manipulação. Ela escolheu ficar. Ela também entendeu seu ciúme gratuito e que ela tacitamente o permitiu? Durante toda aquela tarde, Gabriel não conseguiu se concentrar em seu trabalho. Ele sentou-se em silêncio em seu escritório, mas sua mente e olhos estavam sempre olhando para fora, onde a silhueta de Rosa estava silenciosamente fazendo tarefas domésticas. Ela estava aqui, ela não foi ver o outro homem. Esse pensamento por si só foi suficiente para fazê-lo sentir uma alegria mórbida. Esse ciúme gratuito não os afastou, mas, pelo contrário, criou um novo vínculo. Um reconhecimento implícito da posse de Rosa por Gabriel. Mais um passo perigoso no caminho para o pecado irredimível. Depois do ciúme e da possessão insidiosa, Gabriel vive em um estado de triunfo e culpa. Ele conseguiu manter Rosa em seu próprio mundo, mas também construiu um muro próprio para se separar da razão. Essa tensão, essas emoções reprimidas, finalmente tiveram que encontrar uma maneira de explodir. E explodiu tarde da noite, quando a parede defensiva do homem forte desmoronou completamente. Naquela noite, Gabriel teve um pesadelo terrível. Em seu sonho, ele se viu parado no meio de um longo e escuro corredor do hospital, sem sombra de pessoa. Ouviu a voz de Cynthia, sua esposa, chamando-lhe o nome vagamente do outro lado do corredor. Ele tentou correr até ela, mas quanto mais corria, mais o corredor se alongava. O chamado de Cynthia foi ficando cada vez mais distante, e de repente, a cena mudou. Ele se viu em sua própria casa. Cynthia estava ali, saudável e sorrindo para ele como ele costumava fazer. Ele correu alegremente para abraçá-la. Mas assim que ele a tocou, a silhueta de Cynthia desapareceu, substituída por Rosa. Ela olhou para ele sem sorrir, os olhos cheios de reprovação e tristeza. Ela não disse nada, apenas silenciosamente virou as costas e foi embora, deixando-o sozinho no escuro. Gabriel acordou, seu coração batendo forte, como se quisesse pular do peito, e todo o seu corpo estava encharcado de suor frio. O pesadelo era tão real que era como um corte de faca profundamente nos medos e pecados que ele estava escondendo. Olhou para o espaço ao lado da cama e depois olhou para a porta do quarto da Cynthia, que estava entreaberta. O silêncio da sala agora era mais aterrorizante do que os gritos. Ele não conseguia dormir novamente. Ele se sentiu sufocado. Você precisa sair daqui. Ele desceu pesadamente da cama e foi para a sala com a intenção de beber um copo de água fria para ficar sóbrio. Ao sair da sala, ficou surpreso ao ver uma figura enrolada no sofá, olhando silenciosamente pela janela, onde a noite espessa cobria o jardim. O luar fraco zombava do lado de fora, desenhando uma silhueta solitária e pequena.
Ele percebeu que era Rosa. Seu coração apertou um pouco. Ele se aproximou. Sua voz era suave, como se ele tivesse medo de chocar o espaço silencioso. Você ainda não dormiu? Rosa ficou um pouco assustada. Ela se virou para ver Gabriel. Ela não estava muito surpresa. Apenas balançou a cabeça levemente, sua voz carregando um cansaço indisfarçável. Eu não consigo dormir. Apenas uma frase curta. Mas Gabriel entendeu tudo. Ele entendeu a insônia das almas ansiosas, porque ele mesmo estava passando por isso todas as noites. Ele não voltou para o quarto. Havia alguma atração invisível que o impedia. Ele se aproximou e sentou-se ao lado dela, no sofá, mantendo uma distância razoável. Ambos ficaram em silêncio, olhando para a escuridão juntos. O silêncio neste momento não é mais embaraçoso ou tenso. É um silêncio de partilha de duas pessoas no mesmo barco que enfrentam juntas a tempestade em seus corações. O pesadelo agora, junto com a presença empática de Rosa, tornou-se a última gota d'água que transbordou do copo. A parede resiliente que Gabriel vinha tentando construir no ano passado, agora havia rachado e desmoronado. Ele não sabia o que o havia motivado, talvez por causa de sua fraqueza após o pesadelo. Talvez fosse por causa do calor que irradiava da mulher ao lado dele. Ele só sabia que não conseguia mais se segurar. Em um momento de perda de controle, Gabriel desmaiou, enterrando a cabeça no ombro de Rosa. E então ele chorou. As lágrimas de um homem que havia sido reprimido por tanto tempo agora estavam derramando, quentes e amargas. Ele chorava como uma criança, soluçava sufocado e tremia todas as vezes, fazendo seus ombros tremerem. Ele chorou por sua infeliz esposa, por seu próprio desamparo, pela solidão que corroía sua alma e até mesmo por desejos pecaminosos que ele não conseguia lavar. Rosa ficou atordoada por um momento, mas então ela não o afastou, nem disse uma palavra de consolo. Ela estava apenas em silêncio e suas ações valiam mais de 10.000 palavras. Ela gentilmente levantou a mão, seus dedos macios e quentes deslizaram em seu cabelo, e então começou a acariciá-lo de uma maneira suave e rítmica. Seus ombros eram macios, mais firmes, tornando-se um ponto de apoio para ele na tempestade. Gabriel sentiu o calor de seu corpo se espalhar, dissipando o frio dos pesadelos e da solidão. Ele inalou seu cheiro familiar de Cíntia, o cheiro rústico de carne e cuidado. Naquele momento, ele desistiu completamente, se rendeu completamente. Ele a deixou ver sua pessoa mais fraca e patética. Ele beijou devorando a nuca, e então seus lábios vieram aos lábios dela com um beijo forte, para aliviar essa emoção há muito reprimida. Não é um beijo de amor romântico, mas um beijo de apropriação, de saudade, de toda a dor e solidão que está reprimida há 1 ano. Rosa também respondeu ao beijo de Gabriel e o abraçou com força. Mas em algum momento, Gabriel saiu apressadamente, estupidamente, e se perguntou o que estava fazendo assim. Foi um erro, não foi permitido ser culpado por sua esposa. Gabriel deu alguns passos para trás e teve medo de se desculpar com a irmã de sua esposa. Gabriel voltou para seu quarto como se escondesse de seus próprios sentimentos de culpa, deixando Rosa perplexa ao observar cada passo seu. Seu humor estava confuso e ela não tinha descoberto o que havia acontecido agora. Ela vê N-o como uma rendição absoluta, uma intimidade espiritual que transcende todos os limites. Depois daquela noite de desgosto, quando Gabriel derramou seu coração nos lábios de Rosa, uma intimidade quase absoluta envolveu seu relacionamento. A última parede de hospitalidade e distância desapareceu completamente. Agora, eles não são apenas duas almas em sintonia com a dor, mas também duas pessoas que entendem as fraquezas e os cantos escondidos mais profundos um do outro. Esse entendimento, que deveria ter sido reconfortante, tornou-se um poderoso catalisador, empurrando o desejo físico para um nível cada vez mais perigoso.
Gabriel não mais ansiava apenas por Rosa em silêncio. Ele sentiu que havia uma permissão implícita entre os dois, e ele sabia que Rosa também sentia isso. Ela não evitou mais o olhar dele. Pelo contrário, às vezes ela até tomava a iniciativa de olhar para ele, um olhar que era ao mesmo tempo profundo e pretendia provocar, testando a contenção do homem que estava parado em frente ao abismo. E então, a provação ficou cara a cara em uma tarde abafada. A casa estava silenciosa. Apenas o som de carrapatos cantando no jardim e o som do ventilador eram familiares. Gabriel estava tentando ler alguns documentos quando Rosa saiu do banheiro, seu rosto um pouco careta. Gabriel, parece que a torneira da pia está vazando. A água continuou fluindo o tempo todo. Você pode entrar e consertar isso para mim? Sua voz estava tão gentil como sempre. Mas Gabriel sentiu que essa oferta era mais do que apenas uma correção. Ele acenou com a cabeça, pegou a caixa de ferramentas e entrou no banheiro. A primeira visão que atingiu seus olhos o fez parar por um momento. Quando estava quente, Rosa usava apenas uma camisa fina de linho branco de 2 alças, do tipo que as mulheres costumavam usar em casa para mantê-las frescas. Mas, no espaço estreito e úmido do banheiro, tornou-se uma arma mortal. A camisa era frágil e as 2 cordas estavam apertadas indiferentemente em seus ombros nus, brancos e lisos. Não é muito revelador, mas é o suficiente para mostrar sua gola alta delicada e clavícula encantadora. Gabriel engoliu em seco, tentando tirar os olhos daquele ombro e se concentrar na torneira pingando. Ele se agachou, inclinando-se para olhar o intrincado encanamento embaixo da pia. Esta posição o coloca em uma posição bastante apertada e desvantajosa. Enquanto isso, Rosa ainda estava ali, bem ao lado dele. Você pode consertar isso? Parece complicado, não é? A voz de Rosa soou de cima. Gabriel levantou a cabeça para responder, e foi quando ele viu, desse ângulo, olhando de baixo para cima, a camisa atrasada de 2 alças não conseguia mais esconder nada. Ele viu quase completamente seus seios rechonchudos. Ele podia ver o decote profundo e convidativo, a pele lisa leitosa e o arfar suave a cada respiração. É uma imagem muito nua, muito tentadora. A mente de Gabriel estava girando e o sangue em seu corpo parecia ferver. Ele abaixou apressadamente o rosto, seu coração batendo descontroladamente, fingindo se concentrar no caracol enferrujado à sua frente. Mas aquela imagem era como uma marca quente diretamente em sua retina. Assim que ele estava tentando se acalmar, de repente sentiu uma respiração quente e leve na nuca. Rosa se abaixou desde então. Ela se inclinou para perto dele e a voz sussurrou em seu ouvido: "O que há de errado com este lugar?" Todo o corpo de Gabriel enrijeceu, como se ele tivesse sido eletrocutado. Ele podia sentir seus cachos macios tocando levemente suas bochechas. Ele podia sentir o cheiro familiar de gel de banho misturado com seu cheiro característico de carne, agora mais apaixonado e provocante do que nunca. Isso não pode mais ser acidental. Ele tinha certeza de que este era um convite deliberado. Ela estava testando-o, levando-o ao limite final de sua resistência. Todo o seu corpo estava quente. A chave de metal em sua mão estava fria, em contraste com as chamas que queimavam em suas veias. "Você quer voltar?" Oh, meu Deus! O quanto eu queria voltar! Ele queria encará-la. Ele queria olhar diretamente para aqueles olhos provocadores. Ele queria abraçar aquele corpo macio e responder a esse convite que não poderia ser mais claro. Mas uma parte fraca da razão finalmente o impediu. A imagem da Cíntia, o som do ventilador, os votos do passado, tudo lhe passava pela mente como um vento frio. Ele cerrou os dentes, suas mãos apertaram a chave com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Ele não se atreveu a se mover, não se atreveu a respirar com dificuldade, com medo de que mesmo uma pequena ação perturbasse esse frágil equilíbrio e enviasse os dois para o abismo. Rosa também parecia sentir a tensão dentro dele. Ela manteve essa posição por mais alguns segundos,
alguns segundos até um século, como se quisesse dar-lhe tempo suficiente para sentir, para decidir. Então, tão repentinamente quanto ela se abaixou, ela se endireitou. Bem, vamos assistir gradualmente. Se precisar de ajuda, pode ligar. Sua voz voltou a um olhar calmo, como se nada tivesse acontecido. Dizendo isso, ela virou as costas e saiu do banheiro, deixando Gabriel sozinho no espaço apertado, com a torneira ainda vazando e um corpo tremendo de desejo insaciável. Ele abaixou a cabeça, cansado de se encostar na parede da pia que estava fria. Ele não desistiu, mas também sabia que havia perdido. Ele havia perdido a batalha consigo mesmo e sabia que o convite não viria apenas uma vez. Após o convite provocativo no banheiro, os dias seguintes se passaram em uma atmosfera tensa como cordas. Gabriel evitou falar com Rosa sobre assuntos privados. Eles só trocaram coisas necessárias relacionadas a Cíntia e à casa, mas aquele silêncio não trouxe uma sensação de segurança. Pelo contrário, é como um silêncio aterrorizante diante de uma grande tempestade, um silêncio que ambos conheciam, apenas uma leve brisa soprou. O menor impacto foi suficiente para acender um furacão insaciável. E então, aquela tempestade realmente veio, tanto fora quanto dentro das duas pessoas que estavam se enganando. Era uma noite de final de verão, nuvens escuras cobriam o céu e o vento começou a assobiar pelas frestas das portas, carregando o frio de uma chuva que se aproximava. Gabriel estava na janela do quarto, olhando para fora. Ele viu as árvores no jardim se contorcendo violentamente, enroladas em tangerinas. Seu coração estava tendo a mesma tempestade. Ele não conseguia parar de pensar em Rosa, em seu hálito quente, em seus olhos ocultos. Ele sabia que estava à beira do abismo. Apenas mais um passo cairá, e é impossível dar meia volta. Rosa também estava na sala de estar. Ela se sentou no sofá, tricotando silenciosamente um lenço de lã, mas suas mãos paravam de vez em quando, seus olhos olhando sem rumo para longe. Então, a chuva começou a cair. No início, era apenas uma conta trêmula, mas rapidamente se tornou pesada, batendo com força contra a porta de vidro, soando como uma cachoeira caindo. Um trovão soou à distância, então se aproximou cada vez mais. O espaço da casa de repente se tornou mais claustrofóbico do que nunca. De repente, um relâmpago branco deslumbrante rasgou a noite, seguido por um trovão ensurdecedor que atingiu algum lugar muito próximo. E então, pum! Tudo afundou na escuridão. As luzes se apagaram, a televisão apagou, todos os equipamentos elétricos da casa pararam de funcionar. A casa, de repente, afundou em um silêncio quase absoluto, deixando apenas o som da tempestade gritando lá fora e um som fino e monótono emanando do quarto de Cíntia. É o bip do no-break de backup no ventilador. Um som soou constantemente como a batida de um coração pecaminoso, como um lembrete da existência da pessoa deitada ali. Na escuridão, Gabriel ouviu Rosa gritar baixinho de surpresa. A energia acabou. Sua voz soou, um pouco preocupada. Fique quieto, deixe-me ir encontrar as velas, respondeu Gabriel, e correu para a sala de estar, sua voz tremendo levemente. Mais tarde, ele se atrapalhou no escuro no armário, sua memória ajudando-o a encontrar a gaveta de velas e a caixa de fósforos. Ele pegou um fósforo e uma pequena chama se acendeu, iluminando os rostos das duas pessoas. Ele acendeu algumas velas e as colocou na mesa de chá. A luz das velas estava rastejando, piscando, não o suficiente para iluminar toda a sala, mas criava sombras fantásticas dançando nas paredes. O mundo exterior, com as tempestades, parecia ter recuado para trás, deixando apenas os dois neste espaço pequeno, quente e privado. Eles se sentaram um em frente ao outro através de velas. A luz bruxuleante do fogo brilhou no rosto de Rosa, tornando suas linhas suaves, fantásticas e encantadoras. Os olhos da senhorita Gabriel estavam frios, refletindo a luz das velas, olhando para ele sem piscar.
Todas as pressões, desejos e lutas dos últimos dias parecem convergir neste momento. Gabriel não conseguia mais pensar nisso. Sua razão havia sido varrida pela tempestade em seu coração. Ele só sabia que não aguentava mais. Você tem que fazer isso. A última gota de água transbordou do copo. Por um momento incontrolável, Gabriel correu para a frente. Ele não deu a volta na mesa, mas colocou as mãos sobre a mesa, inclinou-se sobre as velas, agarrou os ombros de Rosa e puxou-a em sua direção. Ele colocou um beijo apaixonado e intenso em seus lábios. Ele a beijou devoradoramente, como um homem se afogando com uma estaca, como se quisesse deixar de lado todos os fardos em seu coração, e também para afirmar um desejo que havia queimado até o fim. Rosa ficou completamente surpresa com as ações de Gabriel. Ela ficou atordoada por um momento. Seus olhos se arregalaram de surpresa e seu corpo enrijeceu. Mas apenas um segundo depois, quando ela sentiu o desespero e o desejo insano em seu beijo, ela fechou os olhos. A última resistência, se houver, também se dissipou com o rugido da chuva e do vento lá fora. Ela não apenas não o afastou, mas colocou os braços em volta do pescoço dele, apertou-os com força e começou a responder ao beijo dele com o mesmo calor. Eles se beijaram apaixonada e desesperadamente no meio de trovões e tempestades, como se fosse a única coisa que existisse neste mundo. A parede finalmente caiu, e eles sabiam que depois desse beijo não haveria saída. Aquele beijo na tempestade foi o começo de tudo. A chave que abriu a porta para desejos pecaminosos que haviam sido selados por tanto tempo. Quando eles saíram daquele beijo longo e profundo, ambos respiraram pesadamente, suas testas descansando uma na outra. À luz bruxuleante de velas, Gabriel olhou profundamente nos olhos de Rosa. Seus olhos agora estavam cobertos por uma névoa de luxúria. Ele não viu remorso ou medo, apenas uma aprovação, um convite que não poderia ser recusado. Sem outra palavra, ele gentilmente agarrou a mão dela. Sua mão estava macia, um pouco fria, mas quando seus dedos se entrelaçaram, tornou-se extraordinariamente quente. Ele a levou para fora da sala de estar. Eles caminharam na escuridão do corredor, apenas relâmpagos do lado de fora como guia. Cada raio retrata suas sombras penduradas na parede, entrelaçadas umas com as outras como se fossem fatídicas. Ao passar pela porta do quarto de Cíntia, Gabriel parou por um segundo. O bip constante da máquina ecoou da sala, como um lembrete, um julgamento. Um arrepio percorreu sua espinha. A culpa rodopiou, mas então ele sentiu a mão de Rosa apertar sua mão, um aperto que era ao mesmo tempo reconfortante e insistente. E ele fez uma escolha. Ele escolheu seguir em frente, deixando o passado e a responsabilidade para trás. Para seguir o chamado de seus instintos, ele a levou para seu próprio quarto, um quarto onde há muito vivia sozinho na solidão. Ele fechou a porta, separando-os do mundo exterior e também do pecado que existia na sala ao lado. No quarto escuro, havia apenas a luz fraca dos flashes bruxuleantes, e ele se virou para encarar Rosa. Ele lentamente levantou a mão, gentilmente afastando os cachos que ainda estavam em suas bochechas. Sua mão tremeu quando ele tocou sua pele lisa. E então, na embriaguez da afeição e da luxúria, na permissão da noite e da tempestade, eles pertenciam um ao outro. Sua folia estava livre de ataques violentos. É lento, exploratório e emocional. É a liberação de todos os reprimidos, os desejos que foram enterrados. Gabriel, com toda a sua ternura, lentamente ajudou-a a se livrar de seu delicado emaranhado. Sob o flash fraco, o corpo de uma mulher perfeita apareceu na frente dele, tão bonito quanto uma escultura. Ele ficou surpreso, ficou fascinado por aquela beleza. Era um corpo cheio de vitalidade, quente e real, completamente diferente da imagem frágil e imóvel da esposa de quem cuidara no ano anterior. Ele viu o salgado de uma mulher madura, viu as curvas perfeitas que a natureza havia concedido,
ele estendeu a mão trêmula para tocar cada centímetro de sua carne, como um praticante devoto tocando a relíquia. E Rosa, ela também o recebeu com toda a saudade de uma mulher que viveu na solidão por tanto tempo. Ela não é mais uma cunhada forte e engenhosa. Agora, ela é apenas uma mulher com necessidades instintivas e um coração que precisa ser preenchido. Ela respondeu às suas carícias com respirações suaves e profundas, com abraços de prazer. Ela colocou os braços em volta de suas costas firmes, sentindo cada fibra muscular tensa. Quando os dois corpos se fundem em um, esse é o momento em que todos os limites do pecado, moralidade e moralidade são borrados. Eram apenas duas pessoas, um homem e uma mulher, que encontravam conforto e libertação um no outro. Eles se envolveram um no outro, suor e lágrimas misturados, beijos sem parar. A tempestade lá fora também parecia estar gritando no lugar de seu entusiasmo. Naquele momento sublime, Gabriel se sentiu ressuscitado. A dor, o tormento, tudo desapareceu, deixando apenas a paixão do prazer físico e a fusão de duas almas. Mas então toda a diversão chegou ao fim. A tempestade lá fora também enfraqueceu gradualmente. O som do trovão também estava se afastando. Apenas o som da chuva caindo uniformemente e se dispersou. Quando a embriaguez da luxúria passou, eles ficaram deitados nos braços um do outro, em silêncio. O calor da carne ainda estava lá, mas um sentimento frio, de verdade, começou a se infiltrar. E no silêncio da noite, o som do bip do quarto ao lado soou mais claramente do que nunca. Não é mais um som monótono, mas se tornou um sino, que sinaliza um amanhecer pecaminoso que está por vir. A tempestade passou, deixando para trás um céu claro e um silêncio assustador. Quando os primeiros raios do amanhecer perfuraram as folhas, brilhando na sala, Gabriel acordou lentamente. A embriaguez da luxúria na noite passada se dissipou, seu corpo se moveu e sua mente estava vazia. Em um momento de sonho, ele sentiu um calor suave ao lado dele, um cheiro familiar de canela no travesseiro. Habitualmente virava-se, com a intenção de abraçar a pessoa ao seu lado, como fazia com Cíntia todas as manhãs. Mas então, a realidade da força bruta deu-lhe um tapa na cara. A pessoa deitada ao seu lado não era Cíntia, era Rosa. Ela ainda estava dormindo, seu rosto estava sereno e seus longos cílios estavam ligeiramente curvados. Seu cabelo preto estava solto no travesseiro, e alguns fios em seus ombros nus eram brancos. Durante o sono, ela parecia gentil e um tanto fraca, diferente da imagem da mulher que havia experimentado, e estava cheia de tentação na noite passada. Gabriel olhou para ela, a mulher com quem passara uma noite selvagem. A mulher preencheu o vazio nele com seu próprio corpo, mas agora, na luz nua da manhã, ele não via mais a paixão. Ele viu apenas uma verdade vaga, uma verdade inegável sobre o pecado. Ele dormiu com a irmã de sua esposa, bem no quarto dele e de sua esposa, na cama onde ele e Cíntia costumavam ter inúmeras lembranças. Ele revirou os olhos ao redor da sala, as roupas dele e dela ainda espalhadas pelo chão, um testemunho silencioso da folia pecaminosa. Na mesa de cabeceira, a foto do casamento dele e da Cíntia continuava a sorrir brilhantemente, como que a zombar dele. Tudo nesta sala pertencia a Cíntia, todos com a sua marca. E ontem à noite ele trouxe outra mulher aqui, manchou tudo. A culpa apertou seu coração. Naquele momento, Rosa também começou a acordar. Ela abriu os olhos ligeiramente. Seus olhos ainda estavam sonhadores. Mas quando ela viu Gabriel olhando para ela, as memórias da noite passada também voltaram. Ontem à noite, eles não hesitaram em mostrar tudo um ao outro. Mas agora, à luz da verdade, Rosa sentou-se com vergonha e uma distância invisível, mas imensa, entre as duas pessoas deitadas uma ao lado da outra. Gabriel não se atreveu a olhá-la nos olhos. Ele virou o rosto, olhando para o teto. Rosa também virou o rosto na direção oposta.
A sala de repente ficou assustadoramente silenciosa. Eles não sabem o que dizer e não podem dizer nada. Todas as palavras neste momento tornaram-se sem sentido e falsas. Esse silêncio era ainda mais constrangedor do que 1000 palavras. E então, naquele silêncio, um som familiar soou constante, persistente e assustadoramente. O bip do ventilador do quarto de Cynthia. Esse som, ontem à noite, foi abafado pelo som de tempestades e pelo som de seus corações. Mas agora, no silêncio da manhã, ficou mais claro do que nunca. Cada bip soava como um martelo que atingia a consciência de Gabriel e Rosa. É um lembrete, um julgamento silencioso do pecado que cometeram juntos. Isso os lembra de que, enquanto estão imersos na luxúria, na sala ao lado, há uma mulher, uma esposa, uma irmã, lutando pela vida na solidão. Gabriel fechou os olhos com força, mas o som continuava rastejando em sua cabeça. Podia imaginar Cynthia deitada ali, desamparada e inconsciente da terrível traição que estava ocorrendo em sua própria casa. Ele era um marido ruim, um bastardo. Ele ouviu uma fungada suave do lado de Rosa, e ele sabia que ela estava chorando também, lágrimas de arrependimento tardio. Ela veio aqui para cuidar de sua irmã, mas então ela fez algo que era mais cruel do que o abandono. Ela havia traído a irmã que amava tanto. Sua dor e tormento provavelmente eram ainda maiores do que ele. O silêncio pesado durou muito tempo. Finalmente, incapaz de aguentar mais, Rosa sentou-se suavemente. Ela não olhou para Gabriel. Suas costas ainda estavam voltadas para ele. Ela apressadamente pegou suas roupas no chão e as vestiu de maneira desleixada e desajeitada. Depois disso, ela abriu a porta e quase fugiu do quarto, sem dizer uma palavra de despedida. A porta do quarto se fechou, deixando Gabriel sozinho no quarto frio, com o cheiro de canela de rosa ainda em seu travesseiro e com um pecado que ele sabia que o assombraria pelo resto de sua vida. O alvorecer do pecado chegou e traz consigo uma verdade nua, dolorosa e irreparável. Depois daquele amanhecer de pecado, Gabriel e Rosa tentaram agir como se nada tivesse acontecido. Eles tentam voltar ao ritmo da vida cotidiana, com o papel de cunhado e cunhada dedicados. Mas eles não podem. O pecado é como uma mancha de tinta preta. Uma vez removido, não pode ser lavado. Havia enegrecido tudo na casa, desde a maneira como trocavam olhares, até as palavras dos convidados, até a atmosfera que respiravam juntos. No entanto, não seja irônico. Mesmo que eles estejam atormentados e com medo, eles não podem parar. O desejo, uma vez provado, torna-se um vício, um veneno que é conhecido por matar a si mesmo, mas ainda não deixa de vir. Eles se esgueiraram para fazer sexo um com o outro mais algumas vezes. Esses roubos desajeitados não são mais tão lentos e detectáveis como da primeira vez. Eles acontecem com pressa, em um flash, cheios de medo e ansiedade. Fizeram amor em silêncio, nos cantos escondidos da casa, sempre temendo que a enfermeira aparecesse de repente ou que houvesse um barulho estranho vindo do quarto de Cynthia. Esses prazeres não trazem mais paixão e libertação, mas são como uma maneira de dois pecadores esquecerem temporariamente a realidade, usando seus corpos para preencher o vazio e o tormento em suas almas. E cada vez que terminava, quando a embriaguez passava, a culpa e a autoaversão se multiplicavam. É como um círculo vicioso sem saída. Quanto mais afundavam, mais culpa sentiam. E quanto mais culpavam, mais procuravam um ao outro, como dois animais queimados mergulhando no fogo. Esse tormento começou a corroer o relacionamento deles. Eles não podiam mais falar um com o outro normalmente. A velha empatia e compartilhamento foram substituídos por irritabilidade e ressentimento. Eles começaram a desabafar sua raiva um no outro por razões que não existiam, porque toda vez que veem a outra pessoa, são como ver um espelho que reflete seu próprio pecado. Gabriel começou a viver com medo. Todas as manhãs, quando ele acorda,
Ele não se atreve a se olhar diretamente no espelho. Ele abomina a imagem do homem nele, um covarde, um marido traiçoeiro. Ele estava obcecado com o pensamento de que todos sabiam sobre ele. Ele ficou irritado com a empresa e seu desempenho no trabalho diminuiu. Mas a maior tortura ainda é toda vez que ele tem que enfrentar Cynthia. Ele entrou na sala, agarrou a mão fria de sua esposa e tentou contar histórias cotidianas, mas sua voz estava perdida e suas palavras estavam cheias de falsidade. Ele sentiu que não era digno. O silêncio de Cynthia, sua imobilidade em relação a ele, agora era mais aterrorizante do que 1000 críticas. É um julgamento sem palavras, um desprezo absoluto. Rosa estava ainda mais infeliz. Seu fardo de pecado foi dobrado, porque ela havia traído sua própria irmã biológica, a quem amava muito. Ela não se atreveu mais a ficar sozinha no quarto de Cynthia por tanto tempo. Ela ainda cuida bem de sua irmã, mas é tudo como uma máquina. Ela tomou banho, trocou de roupa e se alimentou, tudo em silêncio. Ela não se atreveu a olhar diretamente para o rosto de Cynthia. Ela tinha medo de encarar aquela inocência. Inocência. E então, esse medo se transformou em uma obsessão mórbida. Uma tarde, quando a enfermeira voltou, Rosa entrou no quarto para ver Cynthia. A sala estava assustadoramente silenciosa. Ela olhou para o rosto da irmã e então notou os olhos de Cynthia. Aqueles olhos ainda estavam abertos como sempre, um olhar sem vida e desfocado. Mas hoje, na mente pecaminosa de Rosa, aqueles olhos pareciam estar olhando para ela. Não é mais sem vida, mas afiado. Ele viu através de todos os seus segredos sujos. Rosa sentiu-se nua na frente daqueles olhos. Ela deu um passo para trás, seus membros mancando, tropeçou na lateral da cadeira e caiu no chão. Não, não é! Ela gaguejou, balançando a cabeça freneticamente. Irmã, eu não tenho. Mas os olhos de Cynthia ainda a fitavam, um olhar constante, cheio de julgamento. O medo e o tormento atingiram seu auge. Rosa sabia que não podia continuar assim. O inferno terreno que ela e Gabriel haviam criado havia chegado ao fim. Depois do pânico extremo no quarto de Cynthia, Rosa sentou-se no chão, com o corpo tremendo incessantemente. A ilusão dos olhos julgadores de sua irmã se foi, mas seu medo e autoaversão ainda estavam intactos. Ela ficou sentada ali, em um silêncio assustador. E então, ela viu. Uma lágrima de verdade, rolou lentamente pelo canto do olho de Cynthia e depois escorreu pelas têmporas, infiltrando-se em seus cabelos. Ela não sabia se era um reflexo biológico inconsciente ou realmente uma manifestação da dor que a alma de sua irmã estava sofrendo. Mas isso não importa mais. Essas lágrimas, para Rosa, foram a última faca a perfurar seu auto-engano. Ela havia despertado, um despertar tardio e doloroso. Ela percebe que esse relacionamento pecaminoso não está apenas arruinando ela e Gabriel, mas que, na verdade, está machucando Cynthia de uma forma que a razão não consegue explicar. Ela não podia mais continuar. Ela tinha que acabar com esse inferno. Naquela noite, Rosa não cozinhou arroz. Ela se sentou na sala de estar, esperando Gabriel voltar do trabalho. Sua expressão era estranhamente calma, uma calma da pessoa que chegara à decisão final. Quando Gabriel entrou na casa e a viu sentada ali, ele sentiu algo incomum. Ele perguntou o que havia de errado e ela apenas olhou para ele, seus olhos não mais atormentados ou desejos, apenas uma profunda tristeza. Irmã, acho que você tem que ir. Sua voz era uniforme, sem um pingo de emoção. Gabriel ficou atordoado. Rosa continuou, claramente palavra por palavra. Não posso mais ficar aqui. Chegamos longe demais. Ela encontrará uma empregada profissional e confiável para cuidar de Cynthia. Todas as despesas ela cuidará. Não podemos continuar a viver nessa mentira e traição. Estamos nos matando e até sujando a Cynthia. Gabriel ouviu cada palavra de Rosa e não ficou surpreso. No fundo de seu coração, ele sabia que esse dia chegaria. Parte dele gritou perdida.
porque ele estava prestes a deixar o calor, longe da harmonia que encontrara nela. Mas outra parte, o resquício da razão, sentiu um estranho alívio. O fardo do pecado que carregavam juntos estava agora prestes a ser colocado. Ele sabia que ela havia tomado a decisão certa. Ele olhou para ela, a mulher que o acompanhara nos dias mais sombrios, a mesma que criara um pecado intolerável com ele. Ele só podia acenar com a cabeça, sua voz rouca. Eu entendo. Eles se entreolharam pela última vez, um olhar muito longo. Naqueles olhos não há mais desejo, nem convite, apenas tristeza por um amor errado, arrependimento pelo que passou e aceitação por um futuro sem o outro. No dia seguinte, Rosa arrumou sua bagagem, que também era a mala, que Gabriel a ajudou a carregar até a porta. A cena era exatamente a mesma do dia em que ela veio, só que o humor das duas pessoas era diferente. Antes de sair, ela disse apenas uma frase para ele: "Cuide bem de sua irmã." Então, ela virou as costas e se afastou, decisivamente, sem olhar para trás. O som da porta se fechando soou na casa, o quão pesado e pesado soava. Gabriel ficou lá sozinho, o meio da casa agora frio e vazio. A partida de Rosa deixou um vasto vazio, mas ao mesmo tempo deu-lhe a sanidade necessária. Ele não entrou em seu quarto, mas caminhou até a porta do quarto de Cíntia. Ele respirou fundo, abriu a porta e entrou. Ele puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama do hospital. Ele gentilmente agarrou a mão fina e fria de sua esposa. E então, ele chorou novamente. Lágrimas de arrependimento, de arrependimento. Ele se inclinou para perto da mão dela, sussurrou tudo, confessou todos os seus pecados, mesmo sabendo que ela nunca seria capaz de ouvi-lo. Ele não pediu perdão, porque sabia que não era digno. A partir desse momento, cuidar de Cíntia deixou de ser apenas responsabilidade de um marido, mas passou a ser sua expiação. A única forma de ele continuar vivendo sem ser completamente mordido por sua consciência. A morte de Rosa foi o fim de tudo, ou apenas o começo de uma série de dias de tormento. Sem fim para Gabriel, o homem, diante das tentações do instinto e do desejo, às vezes é fraco e frágil. Amor e luxúria, às vezes, são linhas muito próximas. Apenas um passo errado pode nos empurrar para uma tragédia, da qual não há saída. Portanto, nossa história pode ser concluída aqui. Junte-se à conversa na seção de comentários deste vídeo e torne-se parte de nossa família de ouvintes apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho são para a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e fazem você questionar as palavras de sua mente e coração, não se esqueça de se registrar e tocar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto dos casos de amor horizontais. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós no canal de casos apaixonados e dramáticos, onde todas as histórias são verdadeiras. Estamos ansiosos para vê-lo em novas histórias que estão por vir.